Olá pessoal, bom dia para todo mundo, espero que todos estejam bem. Na aula de hoje a gente vai finalizar o conteúdo do Durkheim, eu vou indicar alguns exercícios e a gente vai começar já o próximo pensador, que é o Max Weber, tá bom? Então, para a gente finalizar o Durkheim, só falta a gente comentar um pouquinho sobre a questão da religião para ele. Tá? Então, o que é religião para ele? É algo que estabelece a diferença entre o sagrado e o profano. E além disso, a religião, para ele, está relacionada à união da sociedade, ela ajuda a manter a ordem, ela acaba sendo importante para a consciência coletiva, né, através das normas e regras que ela prega. O Durkheim escreveu um livro sobre isso, Formas Elementares da Vida Religiosa, isso já no século XX, né, em 1912, e ele fala sobre a diferença entre o sagrado e o profano. Então, o sagrado é tudo aquilo que é sobrenatural, ou seja, que está além dos nossos sentidos. Então, todo tipo de templo religioso, de músicas religiosas, de livros sagrados, tudo isso é sagrado para ele. E o profano é tudo aquilo que é captável pelos nossos sentidos, ou seja, geralmente coisas que fazemos no dia a dia. A leitura de um livro qualquer, as músicas, os instrumentos musicais, ou seja, coisas que fazemos no nosso dia a dia. Tudo isso é profano, que é captável pelo nosso sentido. Mas isso pode se tornar sagrado num contexto religioso. Então, uma música, um livro, podem se tornar sagrado indo para um contexto religioso. Tudo bem? Então, para finalizar a parte do Durkheim, tem os exercícios aqui. Não são todos, tá? Eu escalei aqui alguns. A correção desses exercícios está no gabarito da página 66. E se você tiver alguma dúvida, tem um e-mail, né, o glausangiacomo@gmail.com, que eu esclareço as dúvidas para você, tá? Então, a gente vai ter um plantão de dúvidas na sexta-feira, das 8 da manhã às 10. Belezinha, galera? Então, qualquer dúvida, manda mensagem lá para mim, beleza? Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar o Max Weber. Então, Weber era um sociólogo alemão, que foi extremamente importante para afirmar a sociologia enquanto ciência. Vamos analisar aí um pouco das características dele. Bom, como eu estava falando, Weber é um sociólogo alemão, ele foi economista e historiador também. Ele tratou de muitos temas, dos mais variados. Eu só coloquei alguns aqui: burocracia, dominação, autoridade, religião, mas ele falou de várias outras coisas também, que nós vamos discutir aqui. E os principais livros dele: A Ética Protestante, O Espírito do Capitalismo, que cai bastante em vestibular, e Economia e Sociedade. Contexto histórico do Weber, galera, é o início do século XIX, quando a Alemanha ela estava começando o seu processo de industrialização e ela estava atrasada nesse processo, porque as outras nações, como a França e a Inglaterra, já estavam organizadas aí industrialmente, e a Alemanha não. Demorou para se unificar e tudo mais. Então, o Weber ele tentou ajudar nesse processo, criando teorias que ajudassem a sociedade a entender esse processo pelo qual estavam passando. Não sei se vocês lembram do Durkheim, quando ele dizia que o sociólogo tinha que ser extremamente objetivo, que ele não podia deixar que a sua subjetividade interferisse no processo de análise dele. No caso aqui do Weber, a gente fala de uma tal de neutralidade axiológica, que seria o quê? O sociólogo ele não pode deixar que, obviamente, algo subjetivo ou sua opinião contamine os resultados de sua pesquisa.
Weber sabe disso e concorda com isso. No entanto, ele fala que uma objetividade total é impossível. Por quê? Porque quando você vai escolher algo para estudar, no momento da escolha desse tema, de certa forma você está usando a sua subjetividade. É algo que você gosta, ou algo que você tem mais contato. Então, nisso, a subjetividade aparece. Mas, ainda assim, o cientista ele tem o dever de ser neutro. E isso faz parte da sua vocação. Quando você escolhe ser cientista, você já está concordando com essa premissa. Aqui, galera, o Weber fala sobre a vocação, e ele faz uma distinção entre a ciência e a política. Então, no caso da vocação para a ciência, você tem que sacrificar as suas opiniões pessoais. Ou seja, infelizmente, como a gente acabou de ver, você tem que usar a tal da neutralidade axiológica. Agora, a vocação para a política é o contrário. Você assume os seus valores. É uma ideia totalmente subjetiva. Você usa a ética, você usa a responsabilidade, mas ao mesmo tempo você precisa se distanciar dos seus valores em alguns momentos para fazer acordos, que nem sempre você concorda, mas que a política exige. Então, nós vemos isso o tempo todo nos nossos políticos. Então, quando eles fazem acordos com pessoas que têm uma opinião divergente, mas para que o país se desenvolva, isso acaba sendo necessário. Então, é mais ou menos isso que Weber está dizendo aqui. E aqui, pessoal, a gente chega no objeto de estudo do Weber. Então, lembra que lá para o Durkheim, o objeto de estudo era o fato social? Então, para o Weber, esse objeto de estudo é a ação social. Agora, o que é uma ação? Qualquer coisa que eu faça na sociedade seria uma ação social? Não, não é isso. A ação social é algo que tem um sentido específico. Aqui tem uma citação do Weber, que eu gostaria que vocês lessem para entender melhor. E o próximo slide a gente explica essa citação. Então vamos lá. Ação social é uma ação dotada de sentido, ou seja, para o Weber, o indivíduo ele vai agir motivado por algo, precisa ter uma razão. E ele define aí alguns motivos, algumas razões pelas quais o indivíduo age. A tradição, a emoção ou os interesses racionais. Então, por exemplo, quando o indivíduo compra um telefone celular, ele pode comprar, ou seja, ele está agindo motivado por esses três motivos aí, a tradição, a emoção ou a razão. Então seria mais ou menos assim. Se a sua família sempre compra aquela marca, porque ela acha que é melhor, enfim, já virou uma tradição. Então você está agindo motivado pela tradição. Se você comprou aquele celular porque você amou, nossa, era aquele que você queria sempre, você adorou, bateu o olho e falou, é esse, eu adorei. Essa é a questão da emoção. Ou se você está agindo através da razão. Se você está agindo através da razão, você está sendo mais coerente. Então você pensa assim, eu vou comprar esse modelo porque esse modelo está relacionado àquilo que eu preciso para o meu trabalho. Então você está agindo especificamente pela razão. Você nem gostou muito daquele modelo, mas vai ser o melhor para você usar no seu trabalho. É essa a ideia do Weber, então. As nossas ações são condicionadas por essas razões sempre. Aqui, pessoal, mais alguns motivos pelos quais os indivíduos agem numa sociedade. Então, ação social racional com relação a fins. Essa é aquela escolha que nós falamos agora há pouco, que é extremamente racional. Eu vou agir para chegar em determinado fim. Ação social racional com relação a valores. Nesse caso aqui, pode ser um valor relacionado à ética. Por exemplo, eu não uso tênis Nike por conta do trabalho infantil.
Então, isso está relacionado à ética. Pode ser um valor religioso, enfim, mas também pode ser um valor econômico. Eu vou comprar aquele tênis por conta do valor, ele é mais barato. Ou eu vou pagar mais caro porque ele é melhor. Ou seja, existem valores aí na minha escolha. Ação social afetiva. Aí entram as questões de sentimentos. Então, eu posso agir por medo, eu posso agir por paixão, por vingança, por loucura. Então, como eu falei no exemplo do celular, eu vou comprar aquele não porque aquele é o melhor, mas é porque eu adorei, eu amei. Então, não importa se a marca é a melhor ou não. Eu dou sempre o exemplo de um cooktop que eu comprei, que eu não conhecia a marca, comprei pela internet, e várias pessoas disseram para eu não comprar, porque ninguém conhecia essa marca, então provavelmente não era boa. Mas eu amei, eu falei, não, eu quero esse, ponto final. Então foi uma ação social afetiva, eu não agi com a razão. Mas deu certo, tá? Ele continua lindo, maravilhoso aqui na minha cozinha. E a última ação é a ação tradicional, que é aquela que você tem como fonte os costumes. Então a sua família só compra aquela marca, você só usa aquela marca, e você vai continuar usando. É essa a ideia então da ação social. Na página 53 do Poliedro tem um quadrinho também dando alguns exemplos de ação social. Seria interessante você ir até lá para dar uma lida, beleza? Bom, galera, aqui tem outro exemplo da teoria weberiana, que é chamado de tipo ideal. O que seria esse tipo ideal? Quando o Weber vai analisar alguma característica da sociedade, ele cria um modelo que se torna um parâmetro para a análise dele. Tá? Então, por exemplo, você vai estudar a democracia. Quando você vai estudar a democracia, você já tem a ideia de como é a democracia. Você pega, sei lá, por exemplo, a democracia grega, né? Ela é o seu parâmetro. Ela seria o tipo ideal. E aí você compara com a democracia brasileira. E aí você vai fazendo aí as análises. É essa a ideia do tipo ideal para o Weber. Então seria mais ou menos assim. Eu vou corrigir uma prova. Quando eu vou ler a sua resposta, eu tenho a resposta que eu considero correta. Esse é o meu tipo ideal. E aí eu comparo com a sua. E a partir daí eu vou fazendo as análises. É essa a ideia de tipo ideal para o Weber. E aqui, galera, para finalizar, é uma citação do Weber explicando melhor aí a ideia de tipo ideal. Tá? Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bom, uma ótima semana para todos. Beijo!